Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o pastor Vilmar, meu amigo, meu irmão, parceiro de malhação, de treinamento também, meu mentor espiritual. Esse cara é muito bom. E eu, como profissional de educação física, agente da saúde, venho tentando trabalhar na melhora dessa situação da saúde mental e física das pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, vim pedir a colaboração, a participação dele, né, que vai estar tratando essa coisa no sentido espiritual, né, do que tem acontecido, e eu explicando fisiologicamente o que acontece com o nosso organismo e o que o nosso organismo vem aprendendo com essa situação. Boa tarde, gente. Bom estar aqui com o Zuca, né? Como ele falou, a gente conhecemos já há um bom tempo. Tem sido aí um amigo, tem sido aí também, assim como discipulo ele me discipula nessa questão física aí. Tem sido muito bacana, tem sido muito importante, né? Até para minha saúde física e emocional também. E como a gente sabe, né? Tá todo mundo passando aí por esse momento bem difícil, né? Bem turbulento, bem complicado. E a gente sabe que ninguém está preparado para isso, né? Esse momento aí, né, de confinamento, né? São várias as medidas, né, que foram colocadas, né, os pedidos, né, feitos pelas autoridades, né, para que você fique bem, né, se mantenha protegido. Elas são boas, são importantes, mas essa questão do confinamento especificamente, ela tem trazido alguns danos, né, para a saúde, né, física e emocional. A gente não sabe lidar com isso, né? Nós não fomos criados assim de certa forma para esse momento de estar preso. Então, como é o nosso pensamento no confinamento, né? Então, esse é um tempo de confinamento e as pessoas estão tendo que passar um pouco mais de tempo do que elas estavam acostumadas, né, com os outros e consigo mesmo, né? E isso tem sido meio que complicado e difícil de lidar com as pessoas, né? Você lidar consigo mesmo, você lidar com o outro por mais tempo. E muitas coisas boas têm acontecido, né? Com certeza, né, a gente tem visto umas coisas boas acontecendo, né, dentro desse momento de confinamento. Mas a gente também tem visto outras coisas, né, acontecendo que não são, né, não tão boas assim, né, nas famílias, né, no círculo de amizade, aonde cada pessoa tem tentado que estar, né, nesse convívio. Muitas pessoas têm descoberto, né, que não conheciam bem seus filhos, né? Muitas pessoas estão tendo que lidar com temperamentos que antes não precisava lidar, né, do marido, da esposa, do filho, enfim. Então tem acontecido o quê? Brigas, discussões, situações difíceis, um grau, né, de emoções e sentimentos difíceis de serem lidados. E aí começa a surgir a depressão. E algo que tem assustado muito, né, alguns especialistas, né, a gente leu ontem, na época, o aumento do consumo de bebida. Um aumento de 800%. Você sabe o que significa isso? É muita coisa, né? Não é... A gente pode até pensar na possibilidade de que ninguém está saindo para fazer festa, ninguém vai a lugar nenhum, mas é meio complicado, é muita coisa, porque nisso a gente percebe que além do consumo, não é só o consumo subir, mas que por trás disso, né, pode estar surgindo, né, um processo de fuga, de depressão, né, um processo de o surgimento aí do alcoolismo de alguns que estavam se recuperando, enfim, muita coisa está acontecendo. Então pode ser que algumas pessoas no final disso tudo estejam com sérios problemas. Por quê? Porque não tem sido fácil, não é uma situação fácil, não é uma situação a qual todos conseguem dominar, administrar. Então, nem eu, nem você, né, fomos treinados para esse tempo de confinamento. Então, o nosso corpo, ele reage a determinadas formas, né, como a gente o trata. Deus fez, né, o nosso corpo de uma forma muito inteligente, né? Deus nos deu uma mente tremendamente fabulosa, né, que sabe lidar com cada situação com que você se encontra. Mas a questão é essa, né, é que pelo tempo, né, pelo extenso tempo com que você tem que lidar com algumas emoções, com alguns momentos, fica difícil você aprender a lidar com esse corpo inteligente.
né? E o Zuka pode falar um pouco dessa questão, né, desse corpo inteligente, dessa mente inteligente que Deus fez e como, né, ele reage ou como ele está reagindo nesse momento e o que você precisa fazer para poder administrar e perseverar nesse momento aí difícil. Sim. Bom, o primeiro passo para a gente começar a ter o nosso corpo aprendendo, a nossa mente aprendendo a lidar com todas essas situações, é entender, é ter consciência de como o corpo funciona em relação a isso, né? A primeira coisa que a gente tem é que você escuta a vida inteira dizendo que você tem um cérebro. Mas na verdade, assim, quem estuda neurofisiologia, né, parte do princípio de que são dois cérebros, um mais primitivo e um outro que foi evoluído, né? Então a gente tem no nosso tronco encefálico aqui, né, que vem dessa região aqui do pescoço, da nuca, no nosso tronco cefálico parte um núcleo do cérebro, né, que é a região do núcleo accumbens, né, onde está o mesencéfalo, onde está a glândula pituitária, né, a hipófise, o hipotálamo, o tálamo. Essa região é o nosso cérebro primitivo e é nessa região que a gente tem as nossas emoções funcionando, né? Então nós somos basicamente emocionais. O cérebro ele vai evoluindo para o córtex, esse cérebro que a gente vê nos filmes, né, na anatomia, aquela parte toda emaranhada, né, com a sua massa cinzenta, é o córtex do cérebro, é o segundo cérebro, né, neurofisiologicamente falando, que é da parte racional. Ele é a parte consciente do seu cérebro, ou seja, no cérebro primitivo a gente tem ações emocionais que são inconscientes e no cérebro evoluído, né, a gente tem ações racionais e conscientes. O grande lance é que um interage com o outro, sendo que quem age primeiro é o cérebro emocional. Muitas das vezes, você às vezes está numa discussão e no calor da discussão você xinga a pessoa sem querer. Sem querer, é verdade, é sem querer, porque antes quem agiu, quem antecipou essa ação foi o seu cérebro emocional, né? Foi esse núcleo accumbens que fez a antecipação da situação. E aí quando você vê a besteira que você fez, dá vontade de pegar a palavra e enfiar de volta para a boca, mas não dá mais. Foi feito. E aí o seu córtex cerebral, que é o cérebro cognitivo, ele vai trabalhar para inventar uma desculpa pelo que você acabou de fazer. Esse vai ser o trabalho dele. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, né? A gente tem um cérebro emocional inconsciente, que age inconscientemente, e um outro que age conscientemente e racional. Então, partindo desse princípio, fica mais fácil a gente entender as nossas ações e as ações dos outros. O que traz essa discussão aqui é justamente a questão da saúde mental das pessoas nesse processo que todos nós estamos passando, né? Você vê aí que tem pessoas que andam perdendo seus empregos, divórcios que estão acontecendo, né? Brigas entre casais, marido matando a mulher, mulher matando a marido, né? Crianças vivendo no meio dessa situação toda. Então, assim, maridos se sentindo inferiorizados, né? Se sentindo, como se diz assim, desvalorizados pelo seu empregador, seu patrão, enfim, dentro de casa. Então, são muitas coisas. E aí vem o estresse, outro ponto que eu queria tocar, né? O que é o estresse? O estresse, existe uma máxima aí que o estresse é o mal do século. Passou um avião embaixo. O estresse é o mal do século. Pô, se é o mal do século, por que o estresse existe em nós, né? Por que nós somos indivíduos que temos esse mecanismo de estresse? Óbvio, o estresse, ele é um mecanismo que, como o pastor Vilmar colocou aqui, nosso corpo é perfeito, foi feito por Deus, então é um mecanismo fabuloso que faz com que nós estejamos aqui hoje, porque é um mecanismo de sobrevivência, né? O homem primitivo, ele precisava do estresse para na hora da caça fugir de
no momento ele está caçando, mas ele pode virar caça, entendeu? Então ele fugir, ter aquele momento de fuga, de briga, de sobrevivência. O estresse nos homens mais primitivos era usado como uma defesa a ameaças, coisas que ameaçavam a sua vida. Só que hoje nós estamos numa geração que é mais estressada do que os homens dos nossos antepassados, né? Aí você vai dizer para mim, pô, mas os homens do antepassado, eles não tinham uma segurança pública tão eficaz, eles não tinham como se defender de certos animais, como se proteger de certos animais, eles participavam de guerras, e como é que você vem dizer que a nossa geração é a mais estressada, né? A gente não participou de guerra nenhuma até o momento, então, mas é a mais estressada porque antigamente esse estresse era só da ameaça física, da ameaça que colocava a sua vida em risco. Hoje em dia existe o estresse simbólico. O que é o estresse simbólico? É o estresse por frustrações, é o estresse por inveja, é o estresse por decepções, é o estresse por depressão, é o estresse por cobranças. Então, esses itens simbólicos, hoje em dia deixam um camarada com seu sistema nervoso autônomo funcionando a toda. Você fica com a pressão arterial alterada, você embarga a voz, você fica naquela coisa que todos os hormônios que contribuem para o estresse, eles ficam no teu organismo. Agora, uma coisa interessante, eu falei aqui no início que essa situação fisiológica que ocorre do estresse é para um momento de fuga, de briga, de luta e de sobrevivência. O grande lance é que quando as coisas aconteciam dessa forma, por exemplo, uma guerra, você mantinha no período de guerra aquele estresse durante a guerra, mas aquilo em algum momento ia acabar, né? E muitos soldados que estavam na guerra, naquele momento eles usavam várias coisas para poder diminuir esse estresse, né? Eles usavam ópio, eles usavam maconha, eles usavam de tudo na guerra para poder estar diminuindo o nível de estresse deles, né? Mas é uma coisa de momento, para lutar pela sobrevivência. E no caso do que a gente está vivendo, esse estresse ele está momentâneo, ele não está momentâneo, ele está um estresse permanente. É esse o problema, quando a gente tem os hormônios que provocam o estresse de forma permanente no organismo e exacerbada, eles vão aumentando cada vez mais, e aí você fica nessa condição de entrar numa depressão, de cometer alguma coisa que não deveria, agindo pelo seu cérebro emocional, entendeu? Você está se sentindo inferiorizado, você está se sentindo, enfim, de uma forma que a sua mente não fica produtiva, não fica, e você só pensa na ansiedade, na angústia que está vivendo, em tudo isso em todos os problemas que estão acometendo essa situação, e acaba que você se envolve demais com isso, né? E vai ficando com a sua saúde mental abalada. Então o que a gente está aqui debatendo é justamente ter a consciência de como funciona esse mecanismo da sua saúde mental se abalar e você procurar evitar isso. Então, para a gente ter um entendimento bioquímico de como acontece isso, né, o principal hormônio responsável por esses pensamentos, por essa angústia, por ansiedade, pela vontade de estar comendo toda hora, é o cortisol, tá? Então o cortisol ele vai te elevar esses níveis de estresse. Só que aí, né, a gente às vezes desconta na comida, desconta na esposa, desconta nos filhos, e aí... desconta no cartão de crédito também, né? Também, entendeu? E num momento que não se está podendo descontar no cartão de crédito. Então você tem essas ações e aí você... tudo para ter uma recompensa cerebral. Então eu vou dar uma dica importantíssima, que muita gente que não dá a menor importância. Aliás, duas dicas, né? Se apegue muito à sua fé, entendeu? A questões, a tá mais envolvido com Deus nesse momento, orando por essa situação,
né? E outra, cuide da sua mente e do seu físico. Existem, assim como existe esse hormônio que provoca o estresse, existem hormônios que vão combater esse hormônio que provoca o estresse. Entendeu? Então o que acontece? Quais são os hormônios que vão combater o hormônio que provoca o estresse? São 4, ó. Endorfina, dopamina, que aliás está muito envolvida nesse sistema do cérebro emocional, tá? Eu vou falar da aprendizagem que o cérebro tem com isso, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, tá? Então assim, esses 4 hormônios vão ajudar você a combater o seu hormônio cortisol, que é o que está te provocando esse estresse, e ele está crescendo a cada dia dentro do teu organismo. A cada dia você está menos suportando menos as coisas, o que está acontecendo. Então é importante você começar a reduzir isso daí, tá? Uma ferramenta importantíssima para isso é a atividade física. Atividade física, a outra ferramenta, alimentação. Então se você unir essas 2 ferramentas, você vai estar ajudando muito a você estar diminuindo seus níveis de estresse e ajudando nas suas faculdades mentais, ok? Então a atividade física ela vai promover a produção desses 4 hormônios que estão diretamente envolvidos, né? Por exemplo, a endorfina está envolvida com a felicidade, com a alegria, com o prazer, com a analgesia, né? A dopamina, né? Ela está envolvida com a motivação, com estabelecer metas e cumprir essas metas, né? Assim como a serotonina também, ela te dá autoestima. Quando você vê uma meta alcançada e você resolveu aquela situação, isso mexe com a sua autoestima, isso mexe com a sua autoconfiança, né? E a serotonina tem mais a ver com, a serotonina tem a ver com essa situação da autoconfiança. A ocitocina vai te relaxar o organismo, entendeu? Ela entra no seu organismo num processo de relaxamento. Então quando você relaxa de uma situação, você consegue produzir serotonina. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, talvez você esteja em casa e pensando, o que eu faço hoje, quando você acorda pela manhã? O que eu vou fazer hoje? Vou assistir filme novamente? Vou assistir televisão? Cara, olha ao teu redor. Vê o que tem na tua casa, que de repente está fazendo falta até para sua esposa, uma coisa que você tem que consertar. Vai lá, tenta dar um jeito, tenta botar para funcionar. Vê um cômodo da casa que está com entulho, com coisa que você precisa jogar fora e você nunca joga, você está adiando isso. Vai lá e faz. Quando você executa uma tarefa assim e vê o negócio feito, você vai se sentir mais produtivo, vai mexer com a tua autoconfiança, vai mexer com com o teu prazer, com a tua alegria de ver o ambiente limpo, entendeu? Então assim, essas coisas vão produzir esses hormônios em você e vai ajudar a combater o cortisol, vai ajudar a diminuir o cortisol. A mesma coisa é o exercício físico. O exercício físico promove essas 4 etapas. Promove a etapa da motivação, do prazer, promove a etapa do cumprimento de metas, né? Promove a etapa do relaxamento. Então façam exercícios físicos, é uma ferramenta maravilhosa, sem contar que vai aumentar a sua imunidade, né? Se eu fosse falar aqui da diabetes, da hipertensão, do AVC, do câncer, tudo isso provocado pela alimentação, a gente vai estender muito o vídeo se eu falar isso aqui. E quem está nesse quadro está em grupo de risco. Então se você quer diminuir, caso haja um contágio, imagina, caso haja um contágio, você quer diminuir a probabilidade de você estar num estado grave, entendeu? Você tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar desses aspectos dessas doenças, se é que você tem, entendeu? E mesmo você não tendo, você tem que ser preventivo. Então, cuide bem da sua alimentação, prefira alimentos naturais do que alimentos feitos pelo homem, né? Alimentos da natureza, as carnes, os tubérculos, né? A batata doce, aipim, as frutas, as hortaliças, os legumes, os grãos. Prefira esses alimentos do que pão, massas, biscoito, doces, salgadinhos, refrigerante. Prefiro os alimentos que Papai do Céu fez, que Deus colocou pra gente aqui,
E aí você vai ter uma boa alimentação juntamente com a prática de exercícios físicos, e o seu corpo vai responder bem, seu sono vai melhorar, você vai encontrar a solução de problemas para o dia seguinte, você vai se ver menos vitimado, tá? Essa situação de ficar pensando no negativo faz a gente criar uma vitimização do nosso eu, entendeu? E isso pode te levar a depressão, né, e sérias doenças mentais aí que podem te atrapalhar. Então, assim, dá pra gente ver, né, o quanto o corpo sofre por a gente desconhecer como ele funciona, por a gente não entender, né, isso que Deus fez de forma tão perfeita, né, tão espetacular, né, um corpo que tem os seus dispositivos de proteção, né, como a gente falou, né, cada momento que você vive, cada circunstância, né, o teu corpo ele tem uma percepção, a tua mente, né, ela envia mensagem para o teu corpo, ela libera, né, como o Zuka colocou aqui, hormônios que vão trabalhar a tua reação da forma positiva, da forma correta. E isso hoje é meio complicado porque você não consegue responder de forma correta a esses estímulos, né, que o teu corpo cria, que teu corpo né, te dá, que tua mente ordena. E aí então você vai contornando as reações, né, que você deveria ter, porque você está num espaço e sentindo emoções com as quais você não pode lidar, né? Uma coisa interessante que eu disse que ia falar e acabei esquecendo, é quando a gente exercita a nossa mente até a atitude correta. Vamos citar um exemplo aqui. Você está vivendo uma situação de briga dentro da família. Você sabe que o melhor é tentar ser paciente. E vamos que você entendendo agora esse mecanismo cerebral, você não deixa o seu cérebro emocional agir antes do racional. Você já vem com o racional trabalhando para você se segurar. Imagina que você saiu desse combate, meu querido, minha querida. Imagina que você saiu desse combate vitorioso, porque você segurou e foi paciente. O teu cérebro, ele vai ser recompensado imediatamente que ele percebe essa vitória. Onde você conseguiu o autocontrole, ele vai se sentir com prazer, e aí entra a dopamina. Ela vai te dar esse prazer recompensatório, ou seja, vai começar ali uma aprendizagem. Ou seja, esse momento me fez com que eu conseguisse vencer algo que muitas das vezes eu não venci dentro de mim. E aí você se vê vitorioso naquela situação. É uma batalha. Na verdade, a briga deixa de ser com o teu parente e começa a ser contigo mesmo, entendeu? Então é uma batalha que você consegue vencer por conta de conhecer como o seu sistema funciona. E aí vai te dar um determinado prazer. E aí esse momento vai ser memorizado lá no seu cérebro emocional. Ele vai ser memorizado pelo banho de endorfina que foi dado nessa região, entendeu? Então quando você passar por esse momento de novo, quando isso se repetir de novo, o seu cérebro emocional já memorizou aquela situação prazerosa que você vivenciou quando você resolveu ficar quieto. E aí você vai tentar reproduzir aquele mesmo comportamento. E aí isso é uma bola de neve. Conforme você vai reproduzindo o comportamento, você vai cada vez aumentando mais essa capacidade de ser paciente, de ser tolerante. Então, meu querido, minha querida, o cérebro ele aprende com os nossos comportamentos, entendeu? Ele memoriza aquilo que dá prazer a ele, tá? E ele memoriza aquilo que é ruim para ele também. Tanto é que é um mecanismo de defesa nosso, ou seja, se você já teve uma experiência ruim andando de skate, por exemplo, você obviamente vai ter uma dificuldade tremenda de alguma oportunidade que você tiver de andar de skate não andar, entendeu? Então a probabilidade vai ser maior de você não andar, porque você está lá memorizado no teu sistema emocional de que você teve alguma experiência ruim ali, tá?
Então era isso que eu queria enfatizar, a questão de, em todo comportamento, nosso cérebro ele é capaz de aprender e memorizar aquilo que lhe dá prazer ou que não dá prazer, isso que é ruim, entendeu? É importante frisar isso também para a gente começar a trabalhar comportamentos novos, comportamentos bons, entendeu? Que a gente não consegue fazer atualmente. Então, tá aí, a gente está vivendo esse momento assim, de situação bem atípica, né, totalmente diferente, e a questão é essa, é a gente achar o equilíbrio, né? A gente buscar o segredo para essa, quer dizer, não há um segredo, né? Não há um mistério para a saúde física, para a saúde mental. É necessário que a gente conheça isso, né? Porque Deus fez isso de uma forma extraordinária, e é necessário então que a gente entenda esse processo. Para quê? Para que a gente entenda como ele funciona, né? Como ele está coordenado, né? Como o Zuca falou, né? É a boa alimentação, é o exercício físico, é o que você está pensando. Por quê? Porque o nosso pensamento, né, os teus pensamentos, ele faz o quê? Ele determina a direção e as experiências que nós temos. Né? Pô, esse é pensamento positivo, é o positivismo? Não estamos falando disso. Estamos falando da inteligência da tua mente, o que ela te ordena, e o que ela te ordena, ela produz, né, por dentro. Então, nesse tempo de confinamento, queridos, nós estamos assim ligados o tempo todo em muita coisa, em muitas situações, muita informação, muita emoção, muito combate, né? Muita questão brigando, né? Muito confronto, né? Os confrontos eles aumentaram dentro de casa. Em todo espaço que você está, você tem confronto. Então, sua mente recebe informação, seus ouvidos ouvem, teus olhos veem, e isso por vez vai trazendo essa erupção de sentimentos que vão interferindo, né, como teu corpo funciona, né, como teu corpo trabalha, respiração, humor, tudo isso, e isso influencia, né, no espaço em que você está vivendo. Mas, pastor, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Né? Ensina assim, que fala muita coisa. Se a gente for olhar a Bíblia, mas eu separei um texto aqui, né, muito interessante, né? O apóstolo São Paulo, ele escreve sobre isso, sobre essa questão que o Zuca falou, né, da mente, né? O que a mente está pensando, né, ela influencia no teu corpo, né? E aí o apóstolo São Paulo, ele escreveu uma coisa muito interessante, né? Ele disse assim, ó: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, né, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, vocês precisam pensar. Então veja o que Paulo está falando, né? Nesse momento, o que é que você está pensando? Nesse momento, o que é que tua mente está aí maquinando, né? Por quê? Porque o que você tiver administrando no teu pensamento, é isso que teu organismo vai trabalhar. Então essa é a hora, não é de você ter o pensamento positivo. A nossa mente é algo extremamente racional, mas Deus fez assim. A fé e razão são duas coisas diferentes, elas são até diferentes, mas elas não estão desconectadas. Porque a tua capacidade mental de saber quem é Deus, de saber quem é você e daquilo que você traz para dentro de você, daquilo que você está pensando, por quê? Porque, por exemplo, se hoje você liga a televisão, do que você está se alimentando? A tua mente, ela vai absorver aquilo, e o que ela está absorvendo, querido, ela está gerando um dispositivo baseado naquilo que você está vendo. E aí aquilo que você está pensando, que você vê e que você traz para dentro da tua mente, ela vai trabalhar o teu corpo. E aí eu estava vendo um vídeo, né, que se espalhou por aí, viralizou, né, porque é um casal que está vendo televisão, e aí eles, quando dá a vinheta, né, de um determinado jornal aí, toca a musiquinha, aí eles se cobrem, bota o saco na cabeça. Por quê? Porque estão dizendo que quando você liga nessa emissora, a emissora diz que você vai morrer. Né? Então assim,
é um reflexo daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está vendo e que você traz para dentro de você, e o teu organismo reage com isso. É verdade, né? Então, o que Deus, né, o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, descreve o quê? Descreve que a tua mente precisa ser alimentada de coisas boas. Mas, pô, pastor, mas o que tem de bom? Esse é o nosso trabalho, né? É justamente a gente focar hoje naquilo que é bom, que é produtivo, que é mais saudável, né? O que não falta é notícia ruim, né? Você, qualquer momento que você liga a televisão, qualquer momento que você abre uma mídia, que você pega um material, né, para ler buscando informações, você não tem notícias boas. Nossa mente está muito direcionada a isso, aos problemas que cada um tem para resolver dentro de si, são as contas para pagar, então você está focado nisso, desfoca um pouco, desconcentra um pouco, isso vai já te deixar o organismo já a reagir de uma forma melhor. Desconcentra um pouco, cara, brinca com seu cachorro, brinca com seus filhos, cria um momento de prazer para você, fora esse momento de confinamento, de preocupação com as coisas. Cria esse momento, cria para você, faz acontecer, entendeu? Não fica nessa de, não vou fazer isso que eu tenho coisa séria para resolver. Pô, se você ficar pensando nas coisas sérias para se resolver, cara, acontece que você não vai resolver e ainda vai arrumar mais problema. Vai arrumar problema com a sua saúde física e mental. Então o desafio é esse, né? O desafio é você, exatamente nesse momento, é você mudar o foco. É óbvio que os problemas eles vão continuar acontecendo, né? Não estamos dizendo aqui que você tem que deixar tudo de lado, botar os pés para o alto e não, né? Você tem as responsabilidades e as questões mais comuns, né, ainda continuam acontecendo, só que hoje tudo está mais intenso. E se você for viver essa intensidade, se você permitir que essa intensidade de problemas, de dificuldades, ela invada, né, a tua mente, né, o teu convívio hoje vai ficar pior. Então, o que Deus, né, coloca no coração de Paulo, e Paulo escreve, olha, se o que tem de bom, né, o que tem de justo, né, o que tem de agradável, né, isso pense, né, a palavra que está lá é psique, né, traga para dentro da sua mente e permita que a sua mente se alimente disso. Né? Então, não é se alimentar o tempo todo das notícias ruins, não é se alimentar das mentiras, não é se alimentar das desgraças que estão acontecendo. Né? Cada momento que você abre, né, um informativo, você vai ver, só vai ver, ler e ver coisa ruim. Né? Por exemplo, se quer uma notícia ruim, né, já chegamos a mais de 200 mil mortos. Né? Hoje, né, o Covid-19 já ceifou mais de 200 mil vidas no mundo. Né? Os Estados Unidos chegou agora a uma cifra de 50 mil mortos. Né? Um quarto hoje de mortes no mundo. Né? Num prazo de 24 horas, os Estados Unidos já perdeu mais de 3 mil vidas. Ou seja, o que isso faz com a gente? Né? Porque é só isso que você está lendo. Então, o que Deus estabelece é que a gente desvie um pouco isso, né? E pense, né? Pense a coisa boa, olhe a coisa legal, olhe aquilo que é justo. Ou seja, alimente o teu corpo, porque você alimenta a tua mente e a tua mente alimenta o teu corpo com todos, né, esses, né, mecanismos. Já falar ali, esses líquidos que produzem, né, todos esses hormônios, né, que vão sendo criados, né, por conta do teu pensamento. É isso que você determina isso. Qual é o hormônio que você quer produzir? É verdade. Né, que tipo de hormônio você quer hoje, né, alimentar o teu corpo. E isso depende muito no que você vai estar centrado, do que você vai estar colocando no teu pensamento. Você tem que estar no controle. É só isso. Você no controle e tendo conhecimento disso tudo. Né? Então assuma o controle da situação, não deixa a situação te levar para esse caminho de desespero, para esse caminho de depressão. Eu já vivi, eu não estou aqui falando sem experiência própria não, eu já vivi uma depressão, ele me ajudou muito, entendeu? Eu sei o que é isso e falo para vocês, sai do foco, faz uma caridade, foi que a gente começou naquela época a fazer. Eu comecei a participar
de obras de caridade. E cara, assim, desfoquei da minha situação, tirei o foco do meu problema, eu não era mais o centro das atenções para mim, entendeu? Tinha outras coisas ao meu redor. E quando a gente começa a perceber que existem outras coisas que a gente pode estar fazendo para dar prazer a gente começa a desfocar desse problemão todo que a gente está vivendo. Então é isso aí, queridos, né? Nosso objetivo é fazer com que você saiba que Deus está no controle disso tudo, né? Deus continua com a sua mão de graça e misericórdia sobre nós, né? Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Você tem a sua casa, você tem hoje o lugar onde você está, que é um refúgio, se tornou um refúgio, né? Mas em se tratando desse momento emocional, desse momento espiritual, né? A gente quer que você saiba que Deus fez você com essa inteligência. O teu corpo é um mecanismo perfeito, né? E Ele te mostra que você pode administrar isso hoje de uma maneira correta, para o teu bem, o bem da tua saúde física, o bem da saúde emocional e bem para todos que te rodeiam, né? E isso depende do quê? Depende mesmo de você administrar essa razão, saber do que está acontecendo. É óbvio, você não vai ficar alienado, né? Não estamos dizendo que você vai ficar alienado a tudo, não. Mas é você, de uma forma racional, você medir as informações que chegam, escolher as informações, né, para que você fique como? Bem. Porque se você estiver bem, a tua casa está bem. Se você estiver bem, tua esposa está bem, teu filho está bem, e tudo vai chegando a um final, né, sem muito dano, né, porque alguns danos já existem, né? Está aí o caos financeiro, está aí o caos político, né, está aí essa preocupação com o emprego, desemprego, muita coisa. E a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. A gente não precisa procurar mais mal para estar se alimentando. Ele já chega sozinho. Então decida isso, né? Administrar isso de uma forma racional. E aí entra a fé. Porque de uma forma racional você decide entender o que Deus fez e administrar isso na tua vida. Então a gente ora por isso, que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua família, continue te protegendo, sustentando você de todas as formas, da forma material, da forma física, da forma espiritual, né? Por quê? Porque Ele nos ama e você é o melhor que Ele criou. Nada mais importa para Deus do que senão você e a tua casa. E é isso que a gente quer, que Ele te abençoe, porque o final está chegando. Logo, logo, como diz a Bíblia, é melhor o final das coisas do que o início. Mas você precisa estar bem emocionalmente, espiritualmente, para ver o final disso tudo. Verdade. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Agradeço aí quem assistiu esse vídeo até o final, cara. É muito importante assistir até o final, entendeu? Porque muita informação valiosa. Tudo a gente está trabalhando para a saúde de vocês e para a gente conseguir passar por essa juntos. Falou? Forte abraço aí, fiquem com Deus. Um abraço, querido. Deus abençoe.